Pessoal, muitos influencers aqui na internet, e em especial na plataforma do YouTube, têm vendido a ideia de que você precisa dolarizar, que deve ter dinheiro no exterior, em especial no mercado americano, que responde por cerca de 60% da economia mundial, quando falamos de investimentos, de bolsa de valores, como você já deve ter ouvido aí em inúmeros outros vídeos. Mas todos esses influencers, eles falham, seja por esquecimento, seja porque não é interessante para eles falarem sobre isso. De que desde 2026, desde o início desse ano, manter uma offshore, como era antigamente, corrói miseravelmente o seu patrimônio. Principalmente se estiver alocado integralmente em dólar, em ações. O governo chegou a ponto tal, absurdo, eu acho que é um verdadeiro roubo fiscal, para ser direto nas palavras, que se você não tiver lucro nenhum em reais, ainda assim pode lhe cobrar imposto sobre a própria incompetência fiscal. Vamos combinar, nada mais incompetente em termos fiscais do que o atual governo, não é verdade? Mas, para que fique bem claro, como uma nova lei, lá do comecinho desse interminável governo de esquerda, a lei das offshore de 2023, lei 14.754, 2023. Agora as offshores são obrigadas a pagar imposto sobre todo e qualquer lucro. E nesse ponto, sabe o que é o mais absurdo de tudo? Veja bem, se o dólar subir dos atuais R$5, vamos arredondar, né? Para, arredondando também, R$10, por exemplo, o governo, o fisco, entende que você teve um lucro de 100%, não de zero. Se você tem, no começo de 2026, 10 mil dólares investidos, ou seja, R$5 o dólar, vai ter o equivalente a 50 mil reais. Pela incompetência do governo, em 31 de dezembro desse ano, se você tiver os mesmos 10 mil dólares, tá? Vamos dizer que você não recebeu sequer lucro de dividendos, ok? Lucro real, então, zero em dólares. Mas se a inflação no Brasil e a incompetência fiscal for tamanha que no dia 31 de 12 o dólar tenha disparado, vamos dizer, para R$10 cada dólar, e você agora tenha os seus mesmos 10 mil dólares, mas só que valendo agora 100 mil reais, unicamente porque o seu dinheiro se desvalorizou. Então agora o governo vai te cobrar a taxa de 15% a título de imposto de renda, mesmo que você não mexa nesse dinheiro lá no exterior. E tá aí a grande diferença. Parece absurdo, mas você escutou muito bem, e muito bem mesmo. O governo agora vai te cobrar um total de R$7.500, ou quase US$ 1.000 na média aí, simplesmente porque ele foi incompetente e deixou a inflação se instalar no país. E isso ao longo dos anos vai correr todo o seu patrimônio no exterior. Pois só nesse exemplo que eu te dei, uma carteira que antes era de 10 mil dólares, com a abocanhada do nosso belo governo brasileiro, então agora ela está valendo 9 mil dólares. E olha que a gente nem está falando de lucro real ainda. Se você acha, ah não, eu não tenho offshore, eu tenho só investimento lá fora, é para todo mundo, gente. Pessoa física, pessoa jurídica. Quem investe no exterior em ações americanas já sabe que, sobre todo o dividendo, o governo americano cobra de estrangeiros 30%. Então, na prática, é uma nova situação. Se o dólar não variar, tá? O que em governos perdulários de esquerda é quase impossível, né? De qualquer forma, o governo brasileiro vai te cobrar sobre esse lucro dos dividendos, mesmo você tendo pago lá já. E por experiência própria, de quem já investe mais de 3 anos no exterior e 10 anos de olho no mercado estrangeiro, mais tempo, portanto, aí que muito youtuber, né, gente? Eu posso afirmar que um montante de 100 mil dólares investido na Bolsa Americana pode te gerar, só em dividendos,
cerca de 6% ao ano, para ser bem realista, ou 6 mil dólares ao ano. Depois do imposto de renda, tá? Americano, que é de 30%. Então, quem já investe lá sabe muito bem do que eu estou falando e sabe que isso é real. Agora, sobre esse lucro, você já tem a abocanhada do governo brasileiro também. Entendeu? Pois é, sobre esse lucro você ainda vai ter. Não, mas eu não paguei 30% de dividendos lá, não interessa. Ah, você pode dizer, não é bem assim. Eu aprendi na faculdade de Direito, ou de Contabilidade, que bitributação é proibida pelo Código Tributário e até pela Constituição. Pois é, eu também. Mas pasme e entenda. Quando se fala de bitributação, estamos falando de bitributação interna, ou seja, dentro do país. Se um estado, por exemplo, já cobrou ICMS ou algum outro imposto, outro estado então não pode cobrar o imposto novamente. Isso que é a bitributação. Agora, se o governo americano já lhe cobrou o imposto de 30% lá sobre os dividendos, adivinha? Pois é, o governo brasileiro pode te cobrar sim imposto de renda e vai te cobrar. Com o cruzamento de dados da Receita Federal, que agora está inclusive se utilizando de inteligência artificial para cruzar esses dados, você não escapa mais disso. Já nesse ano agora de 2026. E o que se dirá dos próximos, né? Ah, você pode dizer, mas eu acredito aí que o Flávio Bolsonaro vai ganhar. Afinal, a esquerda está perdendo as eleições nas Américas, em todas as Américas. Isso seria ótimo, tá? Mas acredite, não muda absolutamente nada. Você que já passou por vários governos de direita, de esquerda, vai concordar comigo agora. O fato é que leis fiscais que beneficiam o Estado, o governo, a receita do país, os cofres públicos, essas leis nunca retroagem. Seja um governo de direita e muito menos um governo de esquerda, né? Essa afirmação aí é meio óbvia e absoluta, né? A gente vai cada vez morder mais. Então, se você mantém parte do seu patrimônio alocado no exterior através de ações ou fundos em uma estrutura internacional qualquer, você tem que fazer um teste de estresse fiscal na sua carteira em 2026. A verdade é que a maioria dos investidores que investem lá fora ainda não computaram o real impacto da nova legislação no caixa pessoal. Não se deram conta disso. Até há pouco tempo, o investidor brasileiro utilizava o chamado diferimento fiscal. As offshores utilizavam isso. Quem tinha mais grana, bastava montar uma empresa no exterior e os lucros e dividendos das ações acumulavam no exterior. O imposto brazuca de 15% só batia na porta no dia em que você resolvesse trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. O que não tinha nenhum impacto, né, gente? Pois essas pessoas, você sabe, tem toda uma estrutura e planejamento sucessório no exterior. Ou seja, muitas vezes para essas pessoas esse dia nunca chegava. Mas hoje a realidade é outra. Hoje o fisco brasileiro extinguiu o regime de caixa para estruturas patrimoniais de renda passiva. E presta muita atenção nisso que eu estou falando para vocês, pois está aqui a grande chave para estruturas patrimoniais de renda passiva. Veja bem, renda passiva. Então, juros, dividendos e ganhos com ações, até com inflação no Brasil, agora entram no regime de competência. Isso significa o quê? Que todo dia 31 de dezembro de cada ano, o lucro contábil da sua carteira é tributado automaticamente em 15% pelo leão. Você paga o imposto aqui no Brasil em reais. Você já pagou lá fora, você já vai pagar aqui em reais também. Mesmo sem ter resgatado, olha que loucura, um único dólar lá de fora. Vai corroendo seu patrimônio lá fora de um jeito ou do outro. Se você prestou bem atenção, existe uma linha de corte muito clara na legislação. E aí está a grande sacada. A regra
antidiferimento, veja bem, ela só pune as empresas e as pessoas cujos lucros venham de renda passiva. A própria lei garante que se a sua estrutura no exterior tiver pelo menos 60% em renda ativa ou operacional, ou seja, negócios reais e ativos imobiliários físicos de alto giro, o benefício do diferimento continua integralmente mantido, não só para os 60%, mas para os 100%. E pode ser postergado. Então o investidor inteligente em 2026, e tem que ser rápido, tá? Daqui para frente não está saindo do dólar. Ele já sabe que há uma saída. E eu vou te mostrar e vou te ensinar em primeira mão em particular. Eu vou te deixar desde já o meu contato direto aqui. Como esse investidor está rebalanceando a carteira e como você que já investe lá fora, você pode fazer isso também. Migrando o capital da volatilidade da bolsa para o lastro de negócios reais, também de ativos imobiliários operacionais, tá? Nos Estados Unidos. Nos próximos dias eu vou compartilhar como estou desenhando essa migração de forma segura, mas apenas para inscritos do canal, de forma particular e filtrada, por um link acessível apenas para aqueles que nos contactarem por um link do YouTube restrito e através de um e-book explicativo, sem custo nenhum, tá? Lembrando, sempre que eu já falei aqui, já me comprometi com vocês a não vender curso. Então não é caso de curso, tá? Isso não é curso. É defesa real do seu patrimônio. E eu vou mostrar isso, inclusive, com o meu patrimônio. Então, se você já investe na Bolsa Americana, se tem valores em bancos no exterior, se você, enfim, tem e gerencia um patrimônio internacional seu, de outros, e é expressivo, e quer avaliar essa transição jurídica, me envia uma mensagem privada no WhatsApp 13 99 198 2045, tá? E aqui no YouTube eu não vou responder comentários, tá ok, gente? Os comentários provavelmente vão estar bloqueados, pois a gente não tem mais tempo para perder. Dia 31 está aí, está batendo a porta. E já estamos estruturando essa operação, que é um pouquinho complexa. Contato, então, apenas pelo WhatsApp, que está aqui, vai aparecer na sua tela e na descrição, aqui embaixo desse vídeo. Vai falar diretamente comigo. Dito isso, gente, bora dolarizar sem corroer o seu patrimônio no exterior. Como a gente sempre acaba por aqui, bye, Brasil.